Tudo a Ti, Senhor, eu consagro. Tudo, tudo. Sabem, a tua vida não pertence a Ti, ela pertence a Deus. Os Teus recursos não são Teus, eles são de Deus, para que Tu possas gerir. A tua família foi Deus quem te deu. E a resposta devia ser mesmo: Senhor, depois de ouvir tanto sobre missões, depois de perceber que eu sou um missionário, que o meu campo começa onde estou e vai até onde o Senhor me quer levar, depois de perceber que missões começam desde as pequenas gerações, não é? A igreja atual e do futuro, até aqueles mais idosos ou na melhor idade, como ouvimos hoje de manhã. Depois de percebermos que irmãos nossos derramam o seu sangue ainda nos dias de hoje, para que outros conheçam o sangue de Jesus, eu realmente quero te desafiar a fazer essa oração cantada juntamente conosco nessa manhã. Vamos juntos ficar de pé e dizer: tudo entregarei. Tudo a Cristo. Tudo a Cristo.
Nós vamos ter agora um tempo de oração e vamos fazê-lo 2 a 2, como é bom num congresso, a gente não anda só, portanto, 2 a 2 podem juntarem-se aí, 2 a 2 pessoas, e vamos orar uns pelos outros, vamos orar por esse tempo que tivemos aqui, vamos orar também por todo o desafio missionário que nós temos tido e por missões em todo o mundo. Nosso Deus e Pai, nós falamos contigo mais uma vez nessa manhã. Gratos, Senhor, porque Tu tens feito tanto, ó Pai, no nosso meio. Obrigado porque foste Tu quem nos trouxeste até aqui nesse congresso missionário. Obrigado, Pai, porque tanto já falaste aos nossos corações ao longo, ó Pai, do dia de ontem, já na manhã de hoje, ó Deus, no culto de sexta-feira. E queremos, ó Deus, que ainda vais falar antes do final. Pedimos que os nossos corações continuem abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz e que nós estejamos, ó Pai, dispostos a Te seguir, Te servir e falar do Teu amor a todos, ó Deus, a quem nós conhecemos, ao nosso campo missionário. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, eu vou chamar aqui à frente o pastor José Lopes. O pastor José Lopes é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes entusiastas de missões de nosso Portugal, e é responsável pelo nosso Centro de Expansão e Apoio Missionário. Agora assim é que é, CIAM. Eu sou brasileiro, não sei falar isso direito, mas é assim, e ele vai falar-nos um bocadinho mais sobre isso. Okay, obrigado. Posso só molhar a boca? Pode. Então, bom dia a todos os irmãos, é com imensa alegria que estamos aqui. Realmente somos apaixonados por Cristo, apaixonados pela obra missionária, apaixonados pelas almas perdidas. E há muitos e muitos anos que temos trabalhado na área de missões. Já visitámos alguns países, já realizamos várias conferências e congressos missionários. Os irmãos já aqui tiveram a possibilidade de ter um congresso missionário há uns anos atrás, e realmente é um privilégio quando nos deslocamos para estimular o povo do Senhor para amar missões. Há pouco estávamos a falar da idade, não é? Eu também já estou quase a entrar no Salmo 94, não é? Quando diz lá que a vida humana é de 70 anos, em dezembro estarei lá, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, não é? Mas o Senhor me conduziu de uma forma bonita à aposentação como pastor de igreja, mas como eu costumo dizer, estou aposentado, mas não marginalizado, não dispensado. E por isso nós temos estado a visitar várias igrejas e apresentando este projeto que foi reformulado e que eu queria apresentar aos irmãos, porque a Igreja Batista de Alcobaça foi uma das primeiras que aderiu então a esse projeto. Eu quero dizer aos irmãos que quando visitamos as igrejas, nós não vamos apenas apresentar o projeto, nós vamos falar de missões. E ontem estava a dizer ao pastor Sidney que eu ainda sou dos pastores que faz apelo. E quero dizer aos irmãos que realmente o Senhor tem trabalhado e o Espírito Santo tem convocado vidas para falarem de Jesus aos seus amigos. E em ato do culto, portanto, eu proponho que as pessoas pensem num amigo, num familiar, como primeiro campo missionário, que orem em ato do culto por essa pessoa e depois que o Senhor crie condições para falarem de Jesus. E chamo à frente essas pessoas que comprometeram-se a falar de Jesus e oro por elas, peço ao pastor local que também ore por elas, entrego, digamos, essa responsabilidade ao pastor da igreja em termos de acompanhamento e posso dizer aos irmãos que nas últimas 3 igrejas onde eu estive,
mais ou menos 90 pessoas assumiram um compromisso de, nos próximos 3 meses, falarem de Jesus a um amigo, não é? O que é significativamente bom. E também tenho feito apelo para quem quer ter uma experiência missionária. E realmente também já nos surgiu uma enfermeira que pensa que ou ainda este ano ou no princípio do próximo ano irá até Cabo Verde para poder servir o Senhor durante 2 meses ou 3 meses, não é? Portanto, como vamos ver, há muitas coisas que nós estamos propondo e estamos espalhando. O que eu quero dizer aos irmãos também para a vossa alegria, e alegria, obviamente, no Senhor, que todas as igrejas às quais eu tenho apresentado este projeto, todas elas aderem a este projeto. Não houve ainda uma igreja que tenha recusado o projeto. E eu apresento o projeto antes de pregar. E, portanto, quero dizer aos irmãos que é um projeto muito simpático, muito envolvente, e eu gostaria de pedir a vossa atenção para o que vamos apresentar rapidamente. Não vou pregar, mas creio que é importante, como eu disse ao pastor Beto, eu costumo apresentar uma mensagem também de Neemias, primeiramente começando missões, é uma questão de obediência com base em Mateus, e depois missões, é uma questão de compaixão, como Neemias teve, de oração, como Neemias teve, e depois de ação, como Neemias teve. Portanto, quando nós pensamos em missões, nós temos que pensar naquilo que o Senhor quer, na missão que Ele nos confiou e que devemos abraçar sem qualquer condicionalismo. Então, eu vou pedir o primeiro projeto, a primeira imagem. Não há uma antes desta? Onde está? Deveria estar, é este. Então, o pastor Pablo falou, nós tínhamos exatamente um CEM, anteriormente era o Centro de Expansão Missionária, e esse centro estava, obviamente, em parceria com a Igreja Batista de Sevilha e também com a Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira. Entretanto, durante muitos anos não tivemos qualquer retorno informativo e algumas igrejas começaram a desanimar, começaram a não colaborar e a propor uma reformulação e que se tornasse mais nacional. Então, nós criámos uma associação, e essa associação que eu presido, portanto, tem na vice-presidência, na tesouraria, no secretariado, pastores. Somos todos pastores da zona de Viseu e que, obviamente, estamos trabalhando nesta área. Então, criámos um centro de expansão e apoio missionário, obviamente, em cumprimento do ID. E vão ver porque é que nós alargamos para isso. E eu quero dizer aos irmãos que realmente, sem sermos escravos do orçamento, nós procuraremos fazer com que 40% seja investido em apoio a seminaristas, em apoio a pastores nacionais. E 60% será para apoiarmos pastores missionários em campos lusófonos. Portanto, sem sermos escravos do orçamento, de um lado ou do outro, portanto, podemos flexibilizar em função das necessidades. Nós estamos a estimular as igrejas e os crentes têm simpatizado exatamente porque temos uma visão, digamos assim, mais alargada do que anteriormente. Então, o primeiro ponto que aparece aqui é que se trata de um projeto que nos projeta para missões dominicalmente. Aqueles que têm a minha idade, ou menos até, se recordam que as igrejas têm o seu dia de missões nacionais, têm o seu dia de missões mundiais, uma vez por ano. Este projeto procura levar cada crente a pensar em missões dominicalmente, e vamos depois ver de que forma. Portanto, a ideia é criar estímulos para nos apaixonarmos por missões, através de um processo
O ponto 2 é um projeto que não mexe com o orçamento das igrejas, na medida em que é uma manifestação de gratidão a Deus através de um euro missionário. Portanto, nós pegamos num euro, apenas numa moeda, em ato do culto, quando estamos a cantar, o grupo de louvor, os crentes se movimentam em direção ao vaso, que eu normalmente levo sempre para qualquer igreja que eu visite, pela fé. Eu tenho praticamente a certeza que o Senhor vai mobilizar corações. Então eu digo, o irmão é grato a Deus pela salvação, €1. É grato a Deus pelo trabalho, €1. É grato a Deus pela saúde, €1. Mas junto tudo, todos esses motivos de gratidão num só euro. E depois às vezes a brincar digo, se o irmão é grato pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua família, também ponha €1. Se não é grato pela sua esposa, ponha 5 ou 10, como quiser, não é? E é engraçado, só por curiosidade, aqui há dias estive numa igreja em que apareceram várias notas de 5 e de 10, não é? E o pastor da igreja vai e diz-me assim, eu disse assim, apareceram ali umas notas, será que as pessoas não entenderam que eu estava a brincar? O pastor passou a mensagem que era uma brincadeira, mas às tantas temos cá casais que estão desavindos e eu preciso de procurá-los e ajudá-los. Pronto. Então, a questão é, tudo se traduz num só euro, €1 de gratidão, certo? Em terceiro lugar, é um projeto que apoia então pastores e missionários, tanto no ativo como aposentados em carência económica. Meus irmãos, eu estava a dizer há pouco à nossa irmã Neuma, eu sei que não é passar fome, mas passar necessidades enquanto criança, enquanto adolescente. Eu fui para o seminário, aproveitava os livros de faturas do seminário para fazer os apontamentos, porque eu não tinha dinheiro e tinha que trabalhar para pagar os meus estudos, não é? Eu quando fui em 84 para Abrantes, eu estava às vezes a pregar e a olhar para a minha esposa e para os meus filhos e não sabíamos o que é que íamos comer, literalmente. No dia seguinte, eu levantava-me e fugia da senhoria porque eu não tinha dinheiro para pagar a renda. Ia ao médico e o médico receitava e eu não ia aviar a receita porque não tinha dinheiro. Eu sei o que é isso. E isso fez com que eu me identificasse, e aqui foi muito interessante o que os irmãos nos trouxeram, não é? De nos colocarmos no lugar do outro. Como o Fernando Pessoa dizia, outrarmos-nos. Mas no fundo o que Jesus disse, não é? Faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. Então, meus irmãos, nós temos pastores com muitas dificuldades. E há alguns aposentados com €300 para o casal. E, meus irmãos, eu choro. Porque realmente já tenho recebido telefonemas desses pastores dizendo, pastor Zé Lopes, preciso de ajuda. Não tenho nada no frigorífico. Nada. Pastor, pode mandar-me alguma ajuda? E obviamente vou ao multibanco e passo e ajudo. Eu acho que Deus dá-nos sempre mais qualquer coisinha. Não é para amontoarmos, mas para ajudarmos. E, meus queridos irmãos, nós estamos a pensar nisso. E um dos aspectos que as igrejas do SEM disseram foi, vamos manter essa ajuda a pastores carenciados, aposentados, que deram a sua vida e são bem conhecidos no campo e vivem com muita dificuldade. E, portanto, este euro missionário traduz-se também nessa ajuda a pastores aposentados. Em quarto lugar, é um projeto que proporciona a crianças um amor visível a missões. É muito lindo ver crianças a dirigirem-se ao vaso e ali colocarem o seu euro. Meus irmãos, é um prazer enorme.
Se eu ontem me alegrei com a filha do Beto, o pastor Beto, a pular e a chorar, porque foi informada de que iria ter uma irmã. Agora imaginam o que é ver crianças de 2, 3, 4 anos a deslocarem-se aqui e a colocarem o seu euro, a ouvirem todos os domingos falar de missões. Nós estamos a inculcar na mente das crianças esse apreço, esse amor por missões. Portanto, estamos a investir na geração mais nova para que quando chegar à nossa idade seja natural e espontâneo amarem missões. Em quinto lugar, é um projeto que estimula as igrejas a terem um cantinho missionário onde se pode expor tudo aquilo que diz respeito a missões. E, meus irmãos, há igrejas que já têm um cantinho missionário onde tudo o que vem de informações, todos os apelos de tudo o que seja missões, seja ali colocado. E, meus irmãos, é lindo ver como a igreja não apenas é extraordinário ver esses cartazes, esses apoios em relação ao Congresso, mas seria bom também criarmos um cantinho missionário amado, prestigiado, honrado. Em sexto lugar, é um projeto que tem retorno informativo mensal através de uma folha informativa. Esta era uma lacuna que tínhamos anteriormente no SEM. Nós todos os meses, antes do último domingo do mês, eu mando uma folha informativa. Um artigo meu, um artigo de outro elemento da direção, e depois vêm ou cartas dos pastores que apoiamos, ou da missionária que apoiamos em Cabo Verde, uma missionária de seu nome Oliver, que vai agora casar. E é interessante que, sabem o que é que fazem? Há quem ponha a folha informativa no canto missionário, mas há uma pessoa na igreja que ama missões, que recepciona o meu e-mail, a folha informativa, e depois canaliza para todos os membros da igreja que têm e-mail. Portanto, se alguém não for ao cantinho missionário, tem a possibilidade de, no seu computador, ter acesso a essa folha informativa. E isso é que aproxima, obviamente, entre aquilo que vocês chamam de mantenedores, né? Aqueles que realmente contribuem e vão sabendo coisas lindas que vão acontecendo. E eu, mensalmente, antes do último domingo, toda a gente já tem a folha informativa, e por isso os crentes se alegram por essas informações. Em sétimo lugar, é um projeto que proporciona o contacto entre os membros das igrejas do CIEM e aqueles que apoiamos, nomeadamente na altura dos seus aniversários. Meus irmãos, este é um aspecto tremendamente importante, não é? E quem é missionário sabe o que isso significa, não é? No dia do seu aniversário, nós temos neste momento ainda só 12 igrejas, começámos recentemente. Mas em cada igreja há um responsável por mandar uma carta de parabéns ao missionário. Eu ponho a data do aniversário e o contacto, e lá vai uma mensagem. E num dia em que um missionário faz anos, recebe no mínimo 12 mensagens. Estamos consigo, parabéns, conte com o nosso apoio, continuamos a orar por vós. Eu penso que qualquer missionário sabe o que isso significa quando recebe. E este projeto estimula exatamente isso. Em oitavo lugar, é um projeto que pode apoiar as igrejas na realização de conferências ou congressos missionários, como fizemos aqui
como fizemos em Viseu, como fizemos em Tondela, como fizemos em Mangualde, e a nossa ideia é exatamente anualmente, pelo menos, termos um congresso missionário, mas eventualmente um fim de semana de missões. E podemos, como aconteceu quando no último congresso aqui, veio o pastor Emanuel, não é? E a sua esposa de Cabo Verde. A ideia é também trazer missionários até nós. Estamos quase no fim. No nono lugar, é um projeto que pode estimular e apoiar as experiências missionárias. E, meus irmãos, já tem acontecido, não é? E já temos pessoas que estão na obra de Deus e que fizeram uma experiência missionária através de uma ida a um país mais próximo, digamos assim, Cabo Verde, ou Angola, ou Moçambique, e vão 15 dias, vão 3 semanas, e, meus irmãos, nós queremos dar essa oportunidade, porque o pastor José sabe muito bem disso, que às vezes é no campo que Deus fala e que mostra, afinal eu gosto disto, afinal é isto que Deus quer para mim, não é? E nós procuramos, portanto, aquela enfermeira, estamos a trabalhar no sentido de ela poder ir 15 dias, 3 semanas a Cabo Verde. Portanto, nós queremos também, e quando convidamos e apelamos, se alguém quiser, se alguém vem falar comigo e nós depois conduzimos as coisas nesse sentido. Em 10º lugar, é um projeto que tem uma apetência especial, não é uma exclusividade, mas é uma apetência especial por missões em países lusófonos. Porquê? Nós já apoiamos, e o pastor José sabe que nós já estivemos apoiando, através do SEM, alguns missionários durante anos. Tínhamos várias dezenas, mas não havia informações, não é? E às vezes eu ficava sendo alvo de alguma crítica quando eu não tinha culpa nenhuma. Eu só posso dar aquilo que tenho, não é? Só posso transmitir aquilo que recepciono, não é? E, portanto, há uma outra história, a tal história que eu já aqui contei, daquele missionário preso, também numa solitária, numa prisão de 1 metro por 1 metro, sem condições nenhumas, e que cantava louvando a Deus, recordando-se de Paulo e Silas. Portanto, a questão é que nós queremos, de facto, informação, e o pastor José pode testemunhar que agora a própria junta, não é, exige que os missionários que são apoiados de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, é mensal agora, então nós estamos mais generosos. É só de 3 em 3 meses que realmente nos mandem qualquer coisa que nós colocamos, a própria foto dos que nós apoiamos e as cartas de gratidão e aquilo que o Senhor está a fazer por meio deles. Muito obrigado aos irmãos, obrigado ao Pablo, obrigado ao pastor Alberto Carneiro. Obrigado, pastor José Lopes. E sem mais delongas, por causa do nosso horário corrido, vou convidar aqui à frente os nossos palestrantes, todos que passaram por aqui: Jessé, Késia, Neuma, Thaís, Sidney e Beto, por favor, para tomarem então os seus assentos. Vamos ter aqui agora um tempinho para conversarmos um bocado, para reagirmos um pouco e falarmos sobre tudo aquilo que andamos aqui a ouvir. Temos aí 2 micros para poderem partilhar. Sim. Irmãos, eles tomaram banho, eu sou testemunha, eles estavam em minha casa, tá bem? É só por causa da filmagem. Eles ficam ali mais ao canto, que facilita depois a pôr ali um blur ou qualquer coisa assim, ou cortá-los, e a gente consegue depois aproveitar essa filmagem para publicar, tá bem? Ok, portanto, permitam-me começar mais uma vez agradecendo a cada um de vocês. Foi mesmo um tempo fantástico até aqui, queremos que ainda mais teremos, mas algumas questões ainda se colocam ao nosso coração. E vou começar se calhar com o Jessé. Por causa dos países perseguidos e a dificuldade de entrar em alguns dos países. Nós agora vivemos num mundo mais globalizado,
Sim, o Guilherme já vai abrir o som, já vai aparecer, de certeza. Sim, amém? É que essa tecnologia aqui mais desse lado do mundo. Quase que você sentou ali no canto, mas você era para estar nesse grupo aqui, né? Eu percebi. Ok, mas eu dizia, estamos a viver num mundo mais globalizado e temos tido muitos movimentos de pessoas, não é? Essa diáspora, que as pessoas saem do seu país, vão para outros. Aliás, mesmo aqui em Portugal nós podemos perceber, não apenas brasileiros, mas mesmo indianos, muçulmanos e pessoas de outras origens que andam aqui a viver. Será que existe alguma estratégia ou algo que a gente possa aproveitar exatamente essa movimentação para chegar a essas pessoas que se calhar é mais difícil chegar no seu país de origem? Temos alguma estratégia para isso? É boa colocação e eu acho que isso é algo que nós precisamos atentar mais como igreja local, principalmente igreja local, porque essa é uma realidade principalmente nos UD, seja econômica, política, guerra, seja o que for, as pessoas estão a se mover de país, de lugares, de regiões, às vezes do interior para a capital. Há um movimento interno também, né? E esse movimento externo. Então, a maior parte das organizações missionárias tem trabalhado com essa questão do movimento de diáspora. O último congresso de Lausanne tratou, os dois últimos, na verdade, tratou especificamente sobre isso, né, no despertar da igreja para essa movimentação de povos. Então, você tem a possibilidade de fazer missões transculturais no quintal da sua casa. Você não precisa ir lá né, um povo não contactado, né, e você pode talvez desenvolver uma atividade, alguma questão em que você alcance, né, uma dessas pessoas, porque elas saem para a questão de estudo, saem por questões econômicas. Então nós temos já testemunhos de povos que eram considerados não contactados, né? Porque a gente tem aquela classificação, né? Não alcançados e não contactados, onde você não tem zero de presença cristã entre eles. E pessoas que foram alcançados fora do seu contexto, do seu país, nesse processo de movimentação. Então, a estratégia que existe, que tem procurado se desenvolver, especialmente através de congressos e organizações, algumas já estão a trabalhar até com missionários, sendo deslocados para determinados lugares e países onde são mais abertos, onde você tem a possibilidade de alcançar essa pessoa, esse grupo, determinado grupo em movimento. Então, e fazer com que a igreja também entenda que ela pode fazer, né, missões desse sentido, né, transcultural, desenvolvendo algumas ações e estratégias no sentido de... Nós tivemos a oportunidade de falar com o pastor Mário, né, e com a igreja, numa conferência com eles, dando algumas dicas e algumas direções de como a igreja pode aproveitar esse grupo tão grande de pessoas de fora, que estão ali na localidade, na comunidade, né? Falamos sobre a questão de curso de idiomas e outras atividades mais. Então, é sempre uma grande oportunidade que se abre hoje para que a gente consiga, como eu tenho usado, né? Fazer missões transculturais no quintal da sua casa. Amém. Eu posso testemunhar, porque falaste agora do pastor Mário Conrado e da Igreja da Marinha. Eles parece que realmente ouviram a sua sugestão. Eles começaram um curso de idiomas para indianos e têm tido ali também já um trabalho intencional nessa área. Então é mesmo como disseste bem, não é? A gente agora tem tudo aqui ao quintal de casa e temos que aproveitar essa oportunidade. Neuma, hoje na palestra da manhã, deu um dado que eu particularmente desconhecia, não é? 22,5% da população de Alcobaça são idosos, têm mais de 65 anos, o equivalente a 4.500 pessoas. E em um determinado momento na sua palestra disse a questão de se sente só, leia o Salmo 71, e eu achei curioso a forma de abordar, e obviamente a palavra de Deus e o Deus da palavra é o que nos vai sem dúvida completar e dar-nos companhia, mas
Nós, enquanto igreja, e agora permitam-me a exclusividade, nós, enquanto igreja da Alcobaça, que temos essa população idosa tão volumosa, quais são ações práticas que nós podemos fazer exatamente para combater essa solidão? Porque a solidão na terceira idade é algo que é mesmo muito recorrente. O que nós aqui poderíamos fazer, na sua visão, como já trabalha nessa área, o que nos sugere fazer para alcançar essas pessoas e combater essa solidão? A solidão não precisa ser da terceira idade, né? Mas de imediato, ter um canal de comunicação direto. Se a pessoa precisar falar, ele vai ligar num telefone e uma pessoa vai atender. Tipo um disque SOS, né? No Brasil, a gente tem algumas empresas que fazem isso, organizações, e nós temos lá no Espaço da Alma a equipe de capelania, que o telefone está acessível 24 horas. Atende e responde de imediato. E a partir daí pode ter uma visita para estar conosco lá na igreja e bater um papo, tomar um café. Então, a igreja está aberta e a capelania está atuando diretamente e diariamente para isso. Okay. Uma sugestão. Uma sugestão. Quer dar mais alguma? Está à vontade. Provocar visitas e divulgar na igreja que existe esse trabalho, ter uma busca ativa em não sei quantos abrigos tem aqui de idosos, e aí você, ao alcançar o idoso, você vai alcançar a equipe técnica que trabalha também, e isso não tem parada. Ok, obrigado, Neuma. Késia. Nós ontem ouvimos muito na sua palestra a questão da esposa missionária, mas além de esposa é mãe. Portanto, como é que é essa relação e que conselho dá? Temos muitas mães aqui, algumas avós também que andam já nessa fase dos netos. Que conselho dá para que a gente possa instruir no caminho essa relação? Porque muitas vezes a mulher, principalmente, é bombardeada com a ideia de eu preciso fazer o almoço, então eu se calhar não vou à igreja, ou eu recebi visitas em casa, se calhar preciso antes cuidar das visitas. Como é que é essa relação? Que conselho dá às nossas irmãs que estão aqui, que são mães, que são avós nessa área? Bem, nós enquanto mulheres, mães, esposas, nós temos um leque de coisas, né, para realizarmos e assim ter esse direcionamento de tempo, eu acho que é algo importante, ter sabedoria nesse sentido, né? Mas a questão da prioridade, né, talvez aí seja algo que a gente precisa ter enquanto mães. O que realmente é importante, né, para o meu filho, para a minha filha, qual o ensinamento é importante eu passar. Então, eu creio que no meio dessas coisas todas a gente precisa ter a prioridade. E no sentido de, em casa mesmo, no dia a dia, né, ensinar a Jesus, que os nossos filhos possam ver Jesus em nós, amar a Jesus, porque eles viram que nós, enquanto mães, nós amávamos a Jesus nas mínimas coisas. Né? Então, assim, no trato diário, seja com o esposo, ou com o filho, ou na paciência que a gente precisa ter, né? Então, são formas que nós, enquanto mulheres, ou como mães, nós podemos contribuir na vida dos nossos filhos. Mas uma coisa também, a questão de orar, né? Da oração. Eu lembro que quando os meus filhos ainda eram pequeninos, que nós os consagramos ao Senhor, todos os dois, nós temos um casal de filhos, e uma coisa que nós pedimos ao Senhor era que os nossos filhos pudessem ir muito além de nós mesmos. E aquilo que a palavra nos diz, né? Os filhos, eles são flechas na mão do valente. Né? Então, quanto mais nós envergamos, mais longe eles vão. E não tem como eles irem longe se eles ficarem aqui. Né? Então, assim, para mim, deixar meu filho ir, ele saiu de casa com 18 anos para ir estudar fora. Foi difícil, foi algo difícil. Mas eu sabia que
era necessário, foi algo que eu precisei colocar diante de Deus e a gente pôde assim também confiar daquilo que nós já tínhamos alicerçado lá atrás com eles, e agora era o momento dele viver a experiência dele com Deus, né? Mas o quanto foi necessário a gente envergar para que a seta fosse longe. Então, esse liberar, eu acho que é algo importante. Hoje de manhã nós cantamos: tudo, ó Cristo, a ti entrego, né? Tudo entregarei. E no momento que a gente consagra ao Senhor, a gente consagra o nosso filho para o Senhor. O Senhor é teu. Para onde é que vai? E no momento que às vezes o Senhor chama para o campo missionário, não, deixa ele aqui pertinho, não, mas meu filho vai ter, não, olha, chama o filho ali da vizinha, é melhor, né? Mas quando nós colocamos isso, tudo entregarei, é esse dispor mesmo, né, ao Senhor, sabendo que o Senhor ele vai levar aonde Ele quiser, e eu creio que isso tudo venha dessa base, daquilo que eles aprenderam conosco, desde a pequena infância e daí em diante, para que possam assim também amarem ao Senhor enquanto adultos, né? Entesar o arco significa que nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, né? Ela diz a questão do entesar o arco que a gente usava com os nossos filhos. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Quanto mais longe eu vou, né, significa que eu estou esticando mais o arco e aí eles vão poder ir longe. E o alvo é Cristo, né? É o alvo, né? Se nós temos um alvo, se nós temos uma flecha a ser lançada, e se temos um alvo, o alvo é Cristo. Então, que os nossos filhos eles venham se parecer ainda mais com Jesus. Eu acho que esse é um grande alvo para nós, enquanto pais. Amém. Pegando um bocado nisso, pastor Beto, ontem teve a partilhar e falar um bocadinho sobre a pequena vitória e a oração da vitória. Foi impactante, pelo menos para mim, não é? Ouvir, e já estou preocupado em ensinar sobre oração a Letícia e explicar a ela bem sobre o que orar. Mas nós, pelo menos acredito que o pastor Beto seja dessa geração dos cultos domésticos e de andar ali a ensinar às crianças valores como oração e tudo mais. Mas além dessas questões, como é que a gente faz? Porque eu me lembro que disse da questão da escola, não é? Agora ela passa quase que a ser o guru da escola. Como é que faz para gerir isso e mostrar para ela: olha filha, na escola tens que demonstrar que és Jesus e não és tu, e essa coisa toda? Como é que gere para falar sobre isso com essas gerações mais pequenas? Para mim, no nosso caso, elas estudam numa escola cristã, então já facilita nesse sentido. Mas uma coisa que aconteceu, eu não sei nem se eu deixei claro ontem, né? Perguntaram para mim se ela tinha orado antes ou depois eu fazer a cirurgia. Não, eu acabei não fazendo a cirurgia, porque como minha esposa ficou grávida, minha esposa, a hora que fez a cesárea, ela que fez a cirurgia, né? Mas, de qualquer forma, quando começou a ter eu brinquei com algo que é verdade, essa questão de pedirem para ela orar e tudo mais. Em determinado momento eu achei que estavam pedindo muito, já estava passando da conta. Então eu cheguei para ela e falei: filha, não, você deixa que eu oro, o papai ora e vai brincar você. Porque ela começou a colocar uma pressão nela mesma. Ela tem 6 anos na época, agora ela está com 10. Então acho que a gente, de novo, né, a gente tem que ter muito cuidado na maneira de como gerir a nossa própria família e entender limites, né? Se eu tenho 46, tenho os meus, muito mais as minhas filhas pequenas, e elas não têm essa noção. Então acho que é nossa função isso. Por outro lado, é sempre realmente, voltando à pergunta original, é sempre deixar claro que não é a gente, né? Se eu estou ensinando ela a orar, é porque eu não consigo, mas Deus consegue. E de alguma maneira ela vendo a gente fazer, vendo a gente orar por diversas coisas, vendo de repente alguma situação na família, alguém que vai viajar, alguém que está passando, minha mãe está doente, aí precisa orar, vamos orar para a vovó ficar, para Deus curar a vovó e tudo mais. Então, diversas situações onde a gente mostra assim: olha, eu não tenho muito o que fazer, mas Deus pode fazer tudo.
Então é nesse sentido, assim, é deixar na mão dele e confiar que ela vai ter as experiências dela. Isso é uma outra coisa interessante, né? Que talvez eu não tenha conseguido passar ontem. Para mim, aquele vídeo é importante porque aquele vídeo mostra uma experiência dela com Deus. É algo que ninguém vai tirar dela, né? Eu posso ensinar, eu posso falar, eu posso mostrar, eu posso abrir a Bíblia, eu posso ter culto em casa, pode ter um monte de coisa. Mas ela teve a experiência dela com Deus. Ela teve uma vivência dela com Deus. E isso eu não posso dar. É só ela com Ele, e graças a Deus ela começou cedo. Então a gente dá essa oportunidade para os nossos filhos. Amém. Thaís, nós que temos esse trabalho mais com as novas gerações, e já que estamos a falar exatamente desse contexto, vamos também concluir esse assunto. Qual é o que tens identificado, trabalhando principalmente com júniores e adolescentes, a nível do relacionamento com os pais? Como é que eles têm tido essa visão? Porque aquilo que eu tenho percebido é que muitos pais estão muito preocupados em ser amigos dos filhos e esquecem de ser pais. Existe algum conselho, alguma coisa que darias para quem está na ponta, trabalhando com eles e ouve o feedback deles? Eu acho que sobre esse assunto nós temos que ir mesmo para a Bíblia. Nós temos o Deus Pai. Então, o Deus Pai, Ele é um Pai amoroso, mas Ele é um Pai justo, Ele é um Pai que nos corrige em amor, Ele é um Pai que demonstra proteção. Então, assim, é importante no papel do pai ele conseguir demonstrar essas virtudes de Deus para com o seu filho, para que ele, quando cresça, consiga perceber quem é o Deus Pai. Então, assim, para os homens é uma tarefa muito difícil, mas a Bíblia nos chama a tarefas difíceis. Eles, né, quando fala no casamento, o homem é comparado a Cristo. E quando nós falamos dos filhos, eu acho que uma coisa que nós devemos usar como base é que os homens são um exemplo do Deus Pai. E nós vemos muitos jovens e crianças que têm dificuldade de entender o amor do Deus Pai, porque não sentem esse amor do próprio Pai. Ou, por exemplo, têm dificuldades em entender a correção da parte de Deus, porque às vezes os pais não têm esse pulso de corrigir o seu filho. Nós hoje vivemos, e em contrapartida também o lado da mãe. A mãe é aquela pessoa que vai amar, que vai cuidar, que vai estar ali em todo o tempo, né? Que a gente tem aquela visão do colinho da mãe, ele faz bem à criança, é onde ela se sente segura, onde ela se sente protegida. E isso são reflexos daquilo que Deus quer para a nossa vida e do relacionamento que Ele deseja que nós tenhamos com eles. Então, assim, é importante passar isso para os nossos filhos. A parte boa e talvez a parte menos boa da correção, da disciplina, né? Mas que também é importante. Quando nós olhamos e pensamos que nós queremos ser amigos dos nossos filhos, isso vai acontecer de forma natural ao longo da maturidade que eles vão ganhando. Mas talvez na fase mais primária seja necessário mostrar bases. E as bases vêm da palavra de Deus, vêm justamente desse relacionamento, de demonstrar o seu relacionamento com Deus através dessas características. Cada um no seu papel, mas todos demonstrando o amor cristão. Uma coisa que eu sempre falo para minhas filhas, né, que a gente vê assim, o pastor Cine sempre brinca, fala assim: o Beto é calminho, mas quando eu tento ser, né, mas em casa a gente acaba sendo diferente. E uma coisa que quando acontece alguma coisa com elas assim, e às vezes elas vêm um pouco mais desafiadoras e tal, eu não costumo economizar muito assim na hora de ser pai, né? E aí o que eu falo sempre em especial para as mais velhas, que entendem melhor, falo assim: eu não sou seu amigo. Amigo você vai ter um monte na vida, pai você só vai ter um. Então eu valorizo essa minha relação com elas. Pai, só eu, na sua vida inteira, só vai ter eu.
Amigos você pode ter 1, 2, 3, pode ter vários. Mas eu sou seu pai, então não é... Me trata direito, porque senão não vai dar ruim, né? E isso por um lado. Mas por outro lado, uma coisa, quando eu me converti, me converti e logo fui para nunca tinha ido à igreja, nada. Eu me converti e fui para um retiro de homens. E nesse retiro de homens, eu ouvi um negócio que eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Tinha acho que 1 mês de convertido. E o pastor de adolescente virou, um determinado momento, tinha bastante homens assim, ele virou e falou assim: olha, pais, estava só homens, né? Ele falou assim: pais, amem os seus filhos, em especial as suas filhas, porque se elas não receberem amor de vocês, algum outro homem vai dar amor para elas. E isso eu nunca esqueci, agora com 4 mais ainda, então... Boa. Deixa eu só pegar um gancho rápido sobre isso. Não por isso, mas a questão que você falou, e é onde eu quero chegar dos papéis. Cada um tem o seu papel e é importante a gente fazer isso e valorizar. Eu não sou qualquer pessoa na vida da Letícia. Eu não sou uma pessoa passageira na vida da Letícia. Eu sou a mãe da Letícia. Eu tenho responsabilidades quanto mãe e o Pablo quanto pai que ninguém deve tirar, ou melhor, ninguém deve substituir. Eu não posso fazer com que a escola me substitua. Não é papel da escola ensinar a educação básica do meu filho. Não é papel da escola ensinar a vida espiritual. Esse papel é meu e eu não posso abrir mão disso. E infelizmente nós estamos a viver numa época em que, por vários motivos, e muitos deles é a falta de tempo, porque eu trabalho, porque eu estou na correria, porque eu chego em casa e eu tenho que fazer muitas coisas e eu não consigo ter tempo de qualidade com meus filhos. E as pessoas falam muito sobre isso. E é um dos temas grandes. Mas a questão é você passar isso. Você não pode negligenciar essa responsabilidade que Deus te deu. Os nossos filhos são herança do Senhor e devem ser tratados com esse mesmo respeito e responsabilidade. São nossas flechas, nós devemos prepará-los para o futuro e sermos intencionais em tudo aquilo que nós fizermos com eles, porque a próxima geração de crentes depende do trabalho que nós vamos fazer com os nossos filhos, porque eles é quem vão ser os missionários do amanhã. Então, assim, nós temos que ser intencionais, não só pela salvação deles, mas pela salvação de todos aqueles que eles um dia vão conseguir alcançar. É missões em cascata, não é? A gente faz em casa, esperando que eles também vão fazer na escola, no trabalho e na vida. Pastor Sidney, ainda não falaste nada. Vamos lá. Estou a ouvir, tá bom? Na sua palestra disse uma frase: ser como garças, andar no pântano, mas continuarmos limpos. E também disse sobre exalar o perfume de Cristo. Estamos a falar de missões e tudo isso. Como é que nós, na prática, no nosso dia a dia, lá na empresa, lá na padaria, lá na fábrica, no meio de um contexto que nós sabemos, as conversas vãs vêm o tempo todo, os convites vêm o tempo todo, como é que a gente consegue realmente nos mantermos no mundo, mas fora do mundo ao mesmo tempo, fora da podridão, e exalar o perfume de Cristo? Na prática, como é que é isso? Você está falando, eu me lembrei de uma história que a gente, como cristão, muitas vezes se comporta como agente secreto. Você está ali na empresa, mas ninguém sabe que você é cristão. Você mora num bairro, você tem vizinhos, mas ninguém sabe que você é cristão. Ele pensa que você é uma pessoa como as outras qualquer, ali. Então, uma vez em São José dos Campos, nós tivemos uma experiência, uma das igrejas que eu pastoreei, e a gente fez um evento fora da igreja, e a gerente de marketing era num shopping. E a gerente de marketing daquele shopping se converteu. Quando ela chegou na igreja, ela olhava assim: você, pessoas que tinham passado pela vida dela na escola, no trabalho, na faculdade, nunca disseram para ela que eram crentes e nunca convidaram ela para fazer parte de uma comunidade. Então, a gente deixar de ser agente secreto
Por que a gente se torna um agente secreto? Porque a gente, primeiro, não tem consciência da missão. A gente pensa que a missão é desse casal que saiu do país, a missão é desse casal, a missão é do missionário, a missão é, no máximo, do pastor. Mas a gente perdeu essa consciência de que nós somos os missionários. A segunda coisa é que a gente tem um preconceito. Lembra daquela história, a gente não pode se envolver com o mundo? O mundo não pode, a gente se separou, como se a gente vivesse em outro mundo. Qual é o mundo que a gente vive? O mesmo mundo que todo mundo vive. Qual é o solo que a gente pisa? O mesmo solo que todo mundo pisa. Então, a gente deixar de ser um agente secreto, a gente quebrar essa barreira do mundo. Né? A gente criou uma linha imaginária que se tornou um muro. Existe o mundo e existe a gente. Não, a gente precisa pisar lá, falar com todo mundo, se manifestar. E aí eles vão fazer as mesmas propostas, eles vão fazer convites. E aí você diz assim, olha, eu tenho um compromisso com Jesus, por amor a Jesus eu não faço isso que você está fazendo. Ah, mas você vai ganhar muito dinheiro se você fizer isso, mas por amor a Jesus, pelo compromisso que eu tenho com Ele, eu não faço. E aí que a gente vai mostrando a diferença. Eu imagino como diretor de uma empresa, financeiro de uma empresa, deve ter propostas. Você, como líder numa área, você deve ter propostas. Qualquer lugar. A gente tem proposta do bem e do mal. E aí a gente precisa saber escolher e dizer por que a gente escolhe, mas deixar de ser agente secreto. Obrigado. Claro, força. Como eu disse, né, nós sempre assumimos que nós éramos. E aí existe, no contexto onde a gente trabalha, e na sociedade, no Ocidente, hoje, a gente também tem uma questão que é a seguinte. Aqui no Ocidente, a questão do mau testemunho, como o Sidney frisou aqui, que hoje tem sido um problema muito sério para a questão do evangelho, o mau testemunho de tantas outras pessoas. Aí, às vezes, fica com medo de dizer também que eu sou crente porque para não ser comparado com o outro. Não, eu digo sim, olha, tem muita coisa, realmente, olha, é verdade, mas não é assim. A realidade não é assim, é o que nós fazemos também lá nesse contexto, porque a visão que se tem de cristão é muito distorcida, né? Desde pequeno eles aprendem tudo aquilo que vem de fora, os filmes de Hollywood, isso é ser cristão, olha, né? A imoralidade, bebida, isso aqui é o Ocidente. Então há uma aversão contra tudo aquilo que é do Ocidente. Então quando você diz, mas você é cristão, mas você vive de uma forma diferente daquilo que eu sempre fui habituado, exatamente, porque isso é ser realmente, verdadeiramente, genuinamente cristão. Eu acho que isso é importante, a gente assumir essa responsabilidade. Aquela coisa do, olha para mim. Eu sei que não sou perfeito, mas eu procuro viver todos os dias buscando o alvo, meu alvo que é Cristo. Então, assim, se eu rejeito determinadas coisas, é por amor, por amor realmente a Cristo. Então, acho que a gente não deve ter medo de assumir. E se tem coisa errada, não tem aquela questão de tentar tapar o sol com a pena, não, é errado mesmo. Eles fazem errado, mas é verdade, sim, exatamente. Por causa disso, de agentes secretos e de assumir, tiveste uma experiência numa fábrica, não foi? Partilha conosco em 1 minuto. É engraçado, eu estava a lembrar disso agora. Há alguns anos atrás, os irmãos devem lembrar do escândalo que aconteceu a respeito da Universal, ou da IURD, como é conhecida aqui em Portugal. Os brasileiros que não sabem, houve um escândalo, uma reportagem a respeito de roubo de crianças. Eles tinham um orfanato e, resumidamente, parece que algumas crianças foram retiradas dos seus pais e adotadas por pessoas que são ligadas à IURD, ou à Universal, dos líderes. E então houve um grande escândalo aqui. E nessa altura eu estava a trabalhar numa fábrica e pronto, não fui agente secreto, e fui falar com uma das amigas que eu era missionária, que eu estava ali em Portugal por causa disso, e que o Pablo servia o tempo inteiro na Igreja Batista de Viseu. E estava a conversar com uma colega aqui, assim, do lado, como a Tânia. E, de repente, uma que estava ali, como se fosse o Alberto, isso numa fábrica de costura. Então, estávamos assim, tínhamos as máquinas, e na outra linha tinha outras máquinas. E ela grita de lá: então, tu és daquelas que roubam crianças? E eu, não,
eu não roubo nenhuma criança. A igreja a qual nós pertencemos faz parte de uma aliança evangélica, é algo sério, o trabalho que nós fazemos ali é sério, e nós não roubamos crianças, nós falamos do amor de Deus e do amor de Jesus por nós. E ela vira assim, e fala, mas isso é só a igreja católica quem faz. E eu falei para ela, não é só a igreja católica. Se quiseres nos conhecer, a Igreja Batista de Viseu está de portas abertas para que você possa ir lá e ver o trabalho que nós fazemos, porque lá não há isso. E ela ficou meio assim desconfiada e tal, e ainda resmungou alguma coisa com a colega do lado que eu não consegui ouvir, mas a verdade é que é importante a gente se posicionar, e naquela altura foi muito importante se posicionar para que não houvesse mal entendido, percebe? Mas para quem não conhece, coloca todo mundo na mesma coisa. E nós, como evangélicos, também acabamos por pagar um preço alto naquela altura por causa de um escândalo de uma igreja que nem evangélica é. Mas botaram tudo no mesmo pacote. Pronto. Késia e Gessé, eu me lembro que em outros momentos conversando, vocês partilhavam sobre a questão de como muitas pessoas, principalmente os muçulmanos, não conseguiam ver Deus como um Deus de amor. E esse congresso inteiro foi dito muito pelo Beto e assim, a Neuma, a questão do amor, não é? A missão é amor. E eu gostei muito da definição de pecado que foi dada pelo Beto, não é? O pecado é quando nós não amamos. E como é que mostrar Deus como um Deus de amor impacta até pessoas que acham que acreditam em Deus, mas que não querem saber desse Jesus para nada? Como é que é essa relação na prática, quando a gente mostra realmente o amor de Deus e um Deus de amor, como é que é essa relação? Uma coisa importante frisar é de que Deus tem 99 nomes, né, e são 99 caráter, né, de Deus no islamismo. O amor não está nesses, mas eles acreditam que Deus ama. Não significa que Deus não ama, mas nos caráteres, né, naquilo que é o caráter de Deus, os atributos são 99 nomes, então misericordioso e tal. Então, mas amor não está lá. E é interessante quando a gente tem a oportunidade de viver na prática essa experiência de amar, como Jesus ensinou, sem a questão de, olha, eu vou te fazer alguma coisa porque você pode me dar em troca. Isso na cultura, especialmente na cultura árabe, é muito forte. Aquela questão assim, de receber um favor, você tem que pagar o favor. Essa coisa assim, não quero ficar a dever nada a ninguém. Então, se você me convidou para ir à sua casa, eu tenho que te convidar para vir à minha casa. Então, eles têm muito essa coisa muito forte. Então, quando você faz alguma coisa e ele não tem como te devolver, e fica aquele buraco, né? Assim, mas há um incômodo, um desconforto. Então, quando você realiza alguma ação e que ele não te pode devolver, mas por que você faz isso? E aí é onde a gente tem a oportunidade de dizer assim, não. Muitas vezes nós temos, por que você deixou tudo lá no seu país para vir para cá? E não, assim, olha, porque o meu Deus é um Deus de amor, né? E ele me ensinou que eu tenho, né, que amar o meu próximo como a mim mesmo e tal. Mas como é que é isso? Então a gente tem essa oportunidade de mostrar que o nosso Deus, o Deus a quem nós confiamos, e aí é importante até fazer essa distinção, né, do que eles acreditam em Deus, que ainda que atributos sejam semelhantes àquilo que nós temos também na Bíblia, mas é muito diferente, principalmente no que diz respeito à questão do amor. Porque uma das grandes dificuldades em relação à questão da doutrina e à questão da visão islâmica é essa questão de que Jesus pagar, né, Deus mandar Jesus, né, mesmo que ele não fosse Deus ou Filho de Deus, mas fosse alguém que foi pagar pelo preço e o pecado de uma outra pessoa, isso não faz sentido nenhum. Então não há um conceito. Então é onde a gente pode explorar muito exatamente essa questão do amor, porque o verdadeiro amor e o real amor, ele tem essa capacidade mesmo de pagar até mesmo por aquele que não merece, né? Amém. Uma coisa que é interessante também é o serviço.
né? Aquilo que nós fazemos por amor e por servir. Então, é aquela questão mesmo de pegar a toalha e lavar os pés. E isso, para eles, tem horas que isso se torna absurdo. Mas como pode? Como você pode fazer isso, né? Então, é essa expressão de amor, né, que abre portas para que as pessoas venham a conversar com você e querer ouvir aquilo que você tem, o que de diferente você tem na tua vida que você pode compartilhar, né? Então, esse momento aí do serviço, do estar ali, do ouvir, às vezes nas mínimas coisas, nas coisas assim mais simples, né? Eu lembro de foi até minha tutora, às vezes, a questão de... ela nunca tinha ido ao salão de beleza, ela nunca havia cortado o cabelo no salão de beleza. Então, teve um dia que eu falei, não, nós vamos lá. Quando ela tirou o lenço, ela tinha a questão da calvície, né, porque não pega sol, então, um pouco com dificuldade, calvície feminina um pouquinho, e o cabelo fazia cair assim, né? Porque não pega sol em momento nenhum, não pode. Não pode. Ela, no local onde ela mora, é um local afastado, então ela não tinha essa liberdade de ir para fora e pegar sol. Então, o tempo todo, a cabeça tapada, estando em público, dentro de casa ela ficava assim, mas dentro de casa ela não tinha como pegar sol também. E levei ela ao salão, e aquele dia foi um dia de festa para ela, porque quando ela voltou, a menina, quando ela cortou o cabelo, eu falei, ai, meu Deus do céu, e quando fez a escova, eu falei, meu pai, que fica o cabelo, que ela não sai sem cabelo dali. Mas quando ela saiu toda prosa, porque ajeitou o cabelo. Foi a primeira vez que ela pôde ir a um salão de beleza, né? E ali, geralmente, ela ia quinta e sexta-feira, quarta e quinta-feira, ficava um tempo comigo. Antes de sair, eu sempre lixava as unhas dela, cuidava dela de alguma forma, assim. Então, às vezes, a gente pensa que tem que fazer uma coisa extraordinária, mas, às vezes, é uma coisa muito simples, né? A linguagem do amor, do cuidado. E isso aí é que faz a diferença. Não porque ela tivesse algo para me oferecer, mas simplesmente por amá-la, né? Por amá-la. E esse eu acho que é o grande testemunho, né? Só contar uma experiência rapidinho de uma voluntária que foi nessas viagens, né, e atendeu os refugiados. A gente sempre faz o cadastro lá, eles fazem, então é importante que a pessoa, se tem o inglês, é bom. E aí ela não tinha inglês. Você faz alguma atividade com crianças? Não faço. Você faz, é médica, enfermeira, não tinha nada. Mas eu quero ir. Então, fez o cadastro, ela foi, e ela não falava inglês, não sabia fazer nenhuma atividade de artes manuais, não sabia fazer nada. E ela levou uns óleos, uns cremezinhos. E aí, enquanto as pessoas estavam a fazer fila para ser atendida pelos médicos e tudo mais, ela pegava o cremezinho lá nas mãos das mulheres, massageava, passava, tal, e fazia. E foi isso o tempo todo, né? O atendimento todo. Então, eu lembro disso, eu não estava lá nessa viagem, mas eles contaram, e assim, eu me emociono, porque quando terminou a viagem com os voluntários, então se esperava que aquelas mulheres, né, todas fossem aos médicos, às médicas, olha, muito obrigado, muito obrigado. E não, iam essa irmã, e chorando, todos chorando, abraçado a ela, chorando. Ela não falou uma palavra, nem, né, em árabe, em inglês, em nada, mas essa linguagem do amor tocou, entendeu, o coração daquelas mulheres, daquelas pessoas. Amém. Nós, esse ano, aqui na Igreja de Alcobaça, escolhemos como tema Servindo em Amor. Então, e isso que vocês estão a falar para nós realmente diz muito, não é? E Neuma, falaste um bocado sobre a questão do empreendedorismo social ontem e sobre como a Foco, que é a vossa fundação, ONG, como chamam, gere exatamente para mostrar amor, para fazer essas coisas de forma intencional. E nós partilhamos que também aqui temos a nossa Fundação Vida Nova, que é a nossa versão reduzida da Foco. Mas, e eu sei que ontem a gente falou um bocado sobre isso, mas acho que a gente pode explorar um bocadinho mais sobre como os membros da igreja podem de uma forma prática envolverem-se nesse trabalho social, nessa área de servir em amor, aproveitando exatamente que temos também um empreendedorismo social, algo que intencionalmente é uma forma de fazer missões. Os membros se envolvem no voluntariado, primeiro no apoio ao apadrinhamento às crianças, né?
Os negócios sociais não sustentam integralmente os projetos, as ações, mas no apadrinhamento e no voluntariado, servindo o lanche para as crianças, que também uma criança fez uma pergunta: por que vocês fazem isso para a gente, pela gente? Então, assim, é reconhecer o amor recebido, né? E também nas festas que organizamos, eles participam das barracas, se mobilizam para arrecadar recursos, para comprar os produtos, para vender nas barraquinhas, e esse recurso retorna para Foco. E atender com amor está no DNA da igreja, né? Naqueles 10 itens ali do nosso DNA. Como aula de reforço de português e matemática, português e inglês. Depois da pandemia, as crianças perderam 2 anos de aula. E os que já deveriam estar voltando alfabetizados e com desenvolvimento da escrita, da leitura, da compreensão. Aquele aluno que estava no 6º ano e perdeu 2 anos, ele foi para a 8ª série. E assim está o nível da educação no Brasil. Então, maratona de revisão de português e fazer redação, e conhecer da literatura. Então, um atendimento direto. E, sem falar da cozinha generosa, né? Tem um time de quase 60 pessoas fazendo as entregas em rodízio de grupos que alternam semanalmente e vão para as ruas amar. Amém. Obrigado, Neuma. Portanto, em 1 minuto, vou pedir para, começando pelo Beto, 1 minuto cada. Digamos que alguns dos nossos irmãos vão para casa almoçar e não regressem para o culto. Eu acho que não vai acontecer, mas para quem também nos assiste, uma mensagem final, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, algo sobre missões, sobre vitória pelo sangue, sobre aquilo que fica ou aquilo que deveria ficar. Acho que, bom, primeiro vejam os vídeos, depois acesse o site, não sei como vai ser disponibilizado. Segundo, acho que o importante é entender, lembrar sempre que todos nós somos chamados para falar a respeito de Deus, das suas maravilhas. Todos nós somos capacitados, porque todos nós temos o Espírito Santo, o mesmo Espírito que está nos pastores, estão nos missionários, está em cada um de vocês também. Vocês são absolutamente capacitados para fazer absolutamente tudo. E lembrar sempre de amar muitas pessoas, olhar com amor e tentar passar o amor de Deus da melhor maneira possível com a vida. Acho que isso seria o importante. Eu, com essa pandemia e esse tempo difícil que a gente passou, uma das perguntas que eu fiz é: para que Deus deixou a gente aqui ainda? Para que estamos nesse mundo? Porque Deus podia ter levado a gente, podia ter levado todo mundo, podia ter acabado com essa história, levava a igreja, Ele preservou a gente. No Brasil, muita gente morreu, quase 700 mil pessoas, mesmo que tenha sido colocado na conta alguma coisa que não seja da Covid, mas é muita gente, né? Então, essa pergunta: para que nós estamos aqui? E quando eu leio o capítulo de Mateus 24, que fala sobre o final dos tempos, ele começa a descrever o fim dos tempos. Aí ele diz assim: isso ainda não é o fim, que ainda vai ter mais coisa. Mas, pela presença de vocês, o sofrimento de muitos será amenizado. Então, para que nós estamos aqui nesse mundo? Para amenizar o sofrimento da humanidade. A gente tem uma responsabilidade com a humanidade. Seja no mundo fechado, no mundo oriental, no mundo ocidental. Nós temos uma responsabilidade. É uma história que choca, né? Quando você fala que a mulher não tem os cabelos porque ela fica de véu e não toma sol. É uma questão de saúde. Então, a gente tem uma responsabilidade com a saúde das pessoas, a gente tem uma responsabilidade com a nova geração, a gente tem uma responsabilidade com os idosos, né? E nós estamos no mundo para amenizar o sofrimento. Missão é isso, é ir ao encontro da dor e amenizar o sofrimento da humanidade. Depois de ouvir isso tudo, fica até difícil falar, mas
missões é amar, literalmente. E eu volto ao que eu disse no meu testemunho: é por amor e é por amor. É por amor a quem? É por amor a Deus, acima de todas as coisas, e depois é por amor a pessoas. É se importar, é servir em amor e demonstrando o amor que Jesus um dia demonstrou por nós também. Então, acho que é isso que tem que ficar o serviço e o motivo pelo qual nós servimos, que é Deus. É o que Jesus fez por nós e nós devemos fazer pelo outro também. É isso, é sermos intencionais em tudo, em todo o tempo, a começar em nossas casas, para que isso expanda. Ele já fez tudo. A vitória vem pelo sangue. Então, irmãos, marchemos. Né? Eu quero reforçar o que já foi dito aqui várias vezes pelo Cid, Beto, né? Nós falamos, missões é para todos nós. E cada um Deus tem separado uma determinada questão, uns vão para, né, como no nosso caso, outros vão para outro lugar, mas onde nós estamos, é nossa responsabilidade fazer missões. E aí o texto que o Beto ontem, um dos textos que o Beto ontem mostrou sobre, né, Jesus falou, olha, né, rogai para o Senhor da Seara. Eu só fui entender o porquê que Jesus pedia para rogar ao Senhor da Seara, para mandar obreiros da Seara, depois que eu fui para o campo. Porque Deus me mostrou, falou assim, olha, né, você decidiu ser resposta da sua própria oração. Então a gente sempre orava, né, pelo campo, e eu acho que essa é a intenção. Porque se a gente ora, a gente precisa estar com o coração disponível para Deus, para Ele dizer assim, olha, né, por que você não se torna a resposta da sua própria oração? Então, a gente tomar a decisão de entender mesmo, né, como já foi dito, é nosso papel, é nossa responsabilidade, não é do pastor, não é do missionário, não é do irmão do lado, é nossa responsabilidade, e Deus quer me usar para fazer isso, né, para fazer a diferença onde eu estou. Nossa, foram tantas coisas que nós pudemos ouvir aqui, né? E que o nosso coração realmente seja esse solo fértil, porque muitas coisas nós ouvimos e se de repente no decorrer da caminhada a gente pode vir a esquecer, né? Mas o que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós ouvimos aqui? Então eu creio que isso nos chama a uma responsabilidade, né? O que vamos fazer mediante a tudo que ouvimos? E uma das coisas assim que para mim na época antes de ir para o campo, que o Senhor tratou no meu coração, foi quando Ele chamou a Pedro e restaurou ali a Pedro. Pedro, tu me amas, então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. E nós fomos restaurados, nós fomos salvos pelo Senhor para cuidar de outros, que ainda não estão nesse aprisco, mas serão. Então, e qual é a resposta que Pedro, né, o Senhor Jesus falou para Pedro? Tu me amas? Então, é pelo amor que nós podemos fazer todas essas coisas. É em amor a Cristo, né? Então, eu deixo assim também a minha palavra. Amém. Portanto, é isso que fica. É isso que os irmãos ouviram. Se nós amamos ao Senhor, a nossa resposta deve ser serviço. É mesmo isso. Dentre tantas frases que eu apontei, eu tenho mesmo apontamentos fantásticos aqui, permita-me ressaltar a da minha esposa. Ser missionário é abrir mão do nosso tempo para que outros ganhem a eternidade. Amém. E esses irmãos que aqui estão abriram mão do seu tempo. Atravessaram oceanos, atravessaram parte do país e estão aqui, estiveram aqui conosco, ainda vão estar no culto de encerramento. Portanto, eu vou pedir ao nosso pastor Alberto Carneiro o favor de vir aqui à frente e também pedir à nossa igreja que dê uma salva de palmas em gratidão a esses irmãos. Estava a ver que não batiam palmas. Olha, eu gostei muito desta parte final, por várias razões, obviamente. Uma delas foi por causa dos cabelos, não é? Quem trabalha numa empresa que produz produtos capilares,
não é? Ficou deliciado a ouvir falar dos cabelos. E por acaso achei curioso quando a irmã contou aquela história de que aquela senhora ficou calva porque não apanhava sol. Também há o contrário, há quem apanhe muito sol e depois ele cai, não é? Infeta, adoece, morre e ficamos carequinhas. Meus irmãos, eu quero pedir à igreja que olhe aqui para a frente. Esqueçam que eu estou cá. E é exatamente dizer aquilo que o Pablo disse. Estes irmãos atravessaram oceanos, estes irmãos atravessaram uma parte do país para estarem connosco, para partilhar durante este tempo que estivemos juntos. E acho que todos nós saímos enriquecidos, muito enriquecidos daquilo que aqui ouvimos. Focamos muitas áreas, não é? Desde os mais pequenos até aos mais nobres, não é? Nós ouvimos falar dos desafios, ouvimos falar das respostas que Deus vai dando e afinal Deus faz tanta coisa que nós nem sabemos, não é? De uma maneira muito especial num lado, de outra maneira muito especial do outro, de uma maneira completamente incompreensível até do outro. Eu gostei muito de ouvir há pouco o pastor José dizer como é que eu vou conseguir transmitir Cristo a esta gente, não é? Como é que é possível falar do amor de Deus a esta gente quando eles nem sequer têm a expressão do amor nas suas 99 ideias de Deus? Oh, meus irmãos, nós aprendemos tanto convosco. Eu quero agradecer-vos. Gostei da definição de pecado que o irmão trouxe. Nunca tinha ouvido, mas ela faz todo sentido. Olha, nós queremos... Eu vou pedir ao Pablo que vá buscar ali 3 saquinhos de papel que estão ali. Nós queremos que vocês levem uma pequena recordação nossa. Não é para vos pagar, nós aqui não pagamos nada. Mas queremos... Pronto, já agora, faz favor, siga. Esta é uma prenda para as Nossas Senhoras. Estas são as verdadeiras Nossas Senhoras, não sei se vocês sabem. E gostaríamos que vocês abrissem para ver se gostam. Se acharem que é bom, ficam com a prenda. Se não acharem que é bom, devolvam. Força. A irmã Késia quer aproveitar o saco também, não é? Quer aproveitar o saco. É uma pessoa... Missionário, uma das coisas que aprende é a poupar tudo. Olhem, esta prenda é feita cá na nossa igreja por aquelas irmãs que há pouco chamaram aqui para o primeiro banco e elas quiseram... E elas quiseram que as irmãs ficassem com uma recordação da nossa igreja. Isto chama-se chita de alcobaça, é mesmo assim o nome deste tipo de pano. Então, chita de alcobaça. Então é uma coisa que nós gostamos que as irmãs fiquem como recordação de terem passado aqui por nós. Para os homens, nós temos um outro tipo de produto. É mais perecível, mas ao mesmo tempo adoça mais a boca. E como... Os nossos irmãos, não sei como é que vai ser com o José, mas os nossos irmãos gostam muito de apreciar líquidos doces. Nós resolvemos oferecer um líquido doce a cada um de vós. Podem abrir também, não sei se não gostarem, devolvam à procedência que há quem consuma. Já. Na igreja de Alphaville não é pecado beber, não é, meu irmão? Glória a Deus. Mas não é uma ginja. Também não é uma... Também tem que aproveitar o papel, exatamente. Mas, pastor... Não. Mas este não é uma ginja qualquer, é uma ginja de alcobaça. Portanto, isto faz toda a diferença, não é? Portanto, é uma quem? É menor. Não pode ser muito grande, que isto tem que ser bebido em cálices pequeninos. Melhor. Não tem de que... Eu quero... Nós ainda estamos expectantes em relação àquilo que o Senhor nosso Deus tem para nos transmitir no culto, hoje à tarde, a partir das 15 horas. Mas desde já a nossa profunda gratidão
pelo trabalho que os irmãos fizeram. Eu confesso-vos, eu gostava que o congresso demorasse não 1 dia e meio, mas 4 dias ou 5. Teria sido muito melhor. Mas estes irmãos que estão aqui vão seguir já amanhã para o retiro de pastores que se vai realizar aqui em Água de Madeiros. Estes irmãos vão estar ali. Pela primeira vez vamos ter 38 pastores reunidos para estar com os irmãos, para aprenderem de vocês, mais 26 esposas, mais alguns convidados, portanto são cerca de 70 pessoas que vão estar ali no acampamento, desde segunda-feira até quinta-feira, para estar com os irmãos e para partilharem as experiências que os irmãos também querem transmitir, não é? Então, este também será certamente um tempo de bênção, um tempo de comunhão e dos irmãos também conhecerem um pouquinho mais do trabalho em Portugal, tá bom? Eu gostaria que ficássemos todos de pé e tivéssemos uma palavra de oração. Agradecêssemos ao Senhor nosso Deus porque estas experiências são valiosas por aquilo que elas trazem, por aquilo que elas nos dizem. Estas experiências marcam as nossas vidas. Nós não quisemos realizar o congresso missionário porque ficava bonito. Nós quisemos realizar um congresso porque Deus tem coisas para nos transmitir, tem desafios para nos fazer. E a igreja tem que sentir isto. E nós o sentimos durante praticamente este dia e meio que estivemos juntos, mas ao mesmo tempo também queremos dizer que nós queremos nos comprometer a orar por vocês, pelo trabalho que os irmãos fazem, pelos desafios que Deus vai pondo nas vossas vidas e por aquilo que significa nós aceitarmos este desafio. Sim, porque todos somos missionários, como os irmãos disseram, não é? Começando por nossa casa, passando pela nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, o nosso continente e o mundo inteiro. Todos nós somos missionários e nós devemos sentir isto, não é? Vamos orar, vamos agradecer também desde já a refeição que vamos tomar, que o Senhor nos dê, que ela seja boa e que se possa dar força ao nosso corpo e assim possamos estar bem preparados para o culto às 15 horas que todos nós queremos prestar ao Senhor esta tarde. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, pelo tempo que aqui passamos. Te agradecemos por aquilo que veio ao nosso coração por intermédio dos teus servos, dos teus testemunhos. Senhor, nós te agradecemos porque tu és o único Deus, o Deus em quem nós confiamos, o Deus da nossa salvação, o Deus que pega em nós quando ainda estamos no ventre materno e que nos leva até o momento em que nos chama à sua presença. Senhor, nós confiamos toda a nossa vida nas tuas mãos, sabendo que quando estamos contigo estamos bem. Quando estamos contigo, Senhor, nós estamos em paz. Quando estamos contigo, nós sabemos que a vida eterna é garantida. Senhor, nós te agradecemos por cada um destes teus servos, pelos seus exemplos, pelos desafios. E, Senhor, que a tua igreja sinta e possa viver tudo isto, mas que também, Senhor, cuidemos deles, orando por eles, deixando-os aos teus encargos, nas tuas mãos, segundo o teu poder. Senhor nosso Deus, dá-nos este sentimento de missão, constantemente em missão, constantemente disponível para te servir, para levar o amor ao próximo. E às vezes, Senhor, o próximo é aquele vizinho chato, aquele colega de carteira que só nos irrita, ou aquele chefe que tem prazer em nos dar cabo da cabeça. Oh, Senhor, mas mesmo assim que nós aí tenhamos a força, o discernimento e o sentimento de que todos precisam de conhecer o amor de Jesus. Dá-nos, Pai, visão, dá-nos capacidade para sermos resilientes em todas as circunstâncias. Dá-nos, Senhor, o sentimento do desafio para fazermos a tua obra. Leva-nos para onde tu entenderes, porque as nossas vidas estão nas tuas mãos. Senhor, proporciona-nos agora um tempo também de convívio na refeição que vamos tomar, que ela possa ser abençoada por ti. E dá-nos, Senhor, esta tarde ainda um tempo de louvor, adoração e escutarmos a palavra que tu ainda tens para cada um de nós, que ela possa ser edificação para a tua igreja. Nós tudo te pedimos e tudo te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ao ataque.